tarde a todos. É um prazer ver tanta gente interessada nestas questões, que de facto são fascinantes. Aliás, nós interrompemos uma reunião onde estávamos a discutir estas questões no outro ambiente, no caso do Departamento de Engenharia Informática, mas é curioso que algumas das questões que estavam a colocar eram semelhantes e, portanto, eu penso que muitas das mesmas questões estão presentes na cabeça de muitas pessoas. Portanto, connosco temos o Bruno Martins, professor do Instituto Superior Técnico e investigador do INESC-ID, o Mário Figueiredo, também professor do Instituto Superior Técnico e investigador do Instituto de Telecomunicações, e a Helena Muniz, investigadora do INESC-ID, investigador também da Unbabel e tens uma ligação à Faculdade de Letras, ao Instituto da Faculdade de Letras. Não é? E, portanto, eu convidaria talvez os colegas para uma primeira intervenção, onde pudesse, a ideia aqui era darmos um bocadinho uma ideia um bocadinho impressionista do que é a tecnologia dos modelos de linguagem que estamos aqui a discutir, e depois entraríamos então num diálogo. E talvez começasse pelo Bruno. Ok. Bom, obrigado. Enfim, portanto, este é um tema muito atual, obviamente, não? Portanto, estamos a ser bombardeados com informação sobre isto. As opiniões, por vezes, são muito extremas, nem sempre muito informadas, ok? E, portanto, parece-me interessante ter algum conhecimento, enfim, se calhar superficial, mas algum conhecimento sobre como funciona realmente esta tecnologia, o que é que são as potenciais limitações e quais as coisas, ok, onde isto pode ser aplicado, se calhar, com muito sucesso. Portanto, estes modelos constroem em cima de avanços que têm ocorrido ao longo de décadas, portanto, isto não apareceu do nada, e alguns destes avanços mais recentes relacionam-se com o uso de redes neuronais treinadas em muitos dados para fazerem previsões sobre texto. Okay? Portanto, aquilo que é a geração atual desta tecnologia assenta em modelos que são treinados com muito texto, coisa assim à escala da internet, numa tarefa relativamente simples de prever palavras em sequência. Quais as palavras que são formas de completar frases existentes na internet. Ora, isto pode parecer simplista, mas é por si só já muito poderoso. Com a escala e, portanto, e com o tamanho destes modelos, nós temos que os mesmos permitem resolver muitos problemas relacionados, então, com o processamento de texto, sumarizar documentos, responder a perguntas. Mas, quer dizer, isto que eu descrevi por si só não basta e não é só o segredo, digamos, daquilo que é a versão mais recente desta tecnologia. Portanto, treinando estes modelos desta forma, e se soubermos colocar aquilo que são os problemas que nós temos sobre a forma de descrições ou perguntas cuja solução seja uma forma natural de completar essa frase, então funciona. Mas, quer dizer, só com isto, por exemplo, se nós colocamos uma pergunta a este modelo, uma continuação provável será uma pergunta semelhante. Okay? E então, a geração mais recente destes modelos constrói sobre esta ideia de pré-treinar em grandes volumes de texto na web, mas sobre isso, como que existe um passo adicional que tem a ver com o tentar guiar estes modelos para preferências humanas e para a forma como os humanos resolvem tarefas. E então, em cima disto, o que acontece é que os modelos são também treinados a produzir as respostas corretas a descrições de problemas ou a perguntas. Okay? Portanto, em cima deste treino à escala da internet, é feito um treino a uma escala ainda muito grande, mas mais reduzida, que tem a ver com prever qual a sequência de palavras que constitui a resposta certa a uma pergunta ou uma descrição de uma tarefa. Bom, ainda há aqui mais um detalhezinho na forma como esta tecnologia funciona, que é isto por si só, enfim, já seria ainda mais poderoso, mas ao fazermos isto desta forma, então os modelos apenas viam aquilo que são as respostas corretas, enfim, redutoras e produzidas por um conjunto reduzido de indivíduos. Então, aqui a cereja em cima do bolo, okay, um dos avanços mais recentes, relaciona-se então com tentarmos fazer com que estes modelos aprendam com base em preferências sobre respostas plausíveis. Portanto, o que acontece é que, como que é criada uma versão de um modelo destes que aprende a distinguir entre respostas piores ou melhores para uma determinada descrição, e isto é feito com um conjunto de dados também relativamente reduzido, e depois, como que estes modelos maiores, tipo ChatGPT, são então
treinados no sentido de produzir as respostas que maximizam a concordância, digamos, de acordo com este modelo de preferências. Okay? E isto então é incrivelmente poderoso. Okay? Agora, estes modelos não só são guiados pelo conhecimento da web e por estas descrições de perguntas e respostas, descrições de tarefas e soluções possíveis, mas também são treinados por forma a seguir avaliações, okay, sobre o que podem ser respostas preferíveis ou não para um determinado problema. Bom, isto é incrivelmente poderoso. Se vocês forem, portanto, aos websites e às APIs associadas a ferramentas como ChatGPT, veem a qualidade dos resultados é espantosa. Obviamente que tem algumas limitações também. Portanto, isto parece magia, okay? Mas, lá está, de tudo o que eu descrevi, acho que começa a ser natural começar a perceber que estes modelos são muito bons a resolverem tarefas que podem ser expressas desta forma e que envolvem completar texto ou fazer análises com, enfim, frases possíveis de ocorrer, okay, no mundo real. Eles não são muito bons a fazerem raciocínio, a fazerem operações aritméticas. Portanto, há coisas que são um pouco desviadas, digamos, daquilo que é a forma que é usada para treinar estes modelos. Portanto, eles têm também limitações. Bom, eu descrevi isto de uma forma relativamente simples, como que pode haver aqui a impressão que é tudo muito conhecido e que a comunidade científica conhece a fundo a forma como estes modelos funcionam e como estas capacidades surgem em associação com estes modelos. Na realidade, há muita coisa que não se sabe também. E, portanto, também há muita necessidade de mais trabalho, mais teórico, digamos assim, no sentido de perceber as verdadeiras capacidades destes modelos. Algumas das coisas que se têm feito mais próximas disso atualmente, por exemplo, têm a ver com aprender leis de escala. Okay? Portanto, aprender de que forma mais ou menos regular e previsível nós temos a qualidade e a capacidade destes modelos a melhorar em função do tamanho deles, portanto, do número de parâmetros ou da quantidade de dados de treino. E isso, por um lado, parece ser mais ou menos regular. Por outro lado, também existem estudos que evidenciam que existem capacidades emergentes nestes modelos que estas leis não explicam. E temos então, por vezes, surgem capacidades inesperadas, tarefas diferentes daquelas que foram dadas originalmente a estes modelos, que, a partir de uma determinada escala, parecem emergir. E estes modelos, até determinado tamanho, não conseguem fazer estas tarefas, mas a partir de uma determinada escala as coisas mudam e, surpreendentemente, eles passam a ter estas capacidades também. E há muito sobre isto que não se conhece. Portanto, há aqui um misto entre conhecermos a bem esta tecnologia e termos surpreendidos por estas capacidades. Acho que vamos ver utilizações muito criativas destes modelos, ainda muito mais criativas de todas as coisas que temos visto até agora, e vamos ter também surpresas, no sentido é que pode ser muito difícil nós anteciparmos tudo e todas as capacidades e todas as coisas que podem ser feitas com estes modelos, então. Okay. Portanto, isto é um breve resumo. Okay. Muito obrigado, Bruno. Mário, queres? Sim, boa tarde. Continuando aqui. Continuando aqui na linha do Bruno, eu provavelmente vou falar durante 3 ou 4 minutos sobre a perspectiva que eu acho que é importante ter-se quando se fala destas coisas, que é não a perspectiva da história da tecnologia, mas porque é que isto aconteceu, não é? Porque é que a Machine Learning e o IA evoluíram desta forma tão notável e tão espetacular, digamos, nas últimas 2 décadas, quando de facto são todas coisas baseadas em ideias, não todas, mas quase todas que já existiam desde os anos. Ainda há bocadinho estávamos a ouvir uma apresentação do André, em que ele chamou a atenção para o facto que esta ideia de conseguir um modelo de linguagem, olhando para o problema de prever a próxima palavra, é uma ideia que vem dos anos 50, do Shannon, portanto, são ideias muito antigas. O que aconteceu, quando se vê filmes policiais, há sempre aquela frase clássica que é o follow the money, não é? É preciso ver onde é que está o modelo de negócio subjacente que levou a que esta coisa tivesse esta explosão tão extraordinária. Que se não tivesse havido este modelo de negócio, não estávamos hoje aqui a falar disto de certeza absoluta. E a razão principal, há muitas razões, teve a ver com a explosão da internet nos anos 90, no século XXI, com a forma como o acesso à informação, quando eu digo informação, digo música, filmes, notícias, ficou tudo muito fácil de aceder, a internet explodiu, a quantidade de informação que há disponível, desde que eu saiba onde é que ela está, é exponencial, é astronómica,
E quando há demasiada informação, o que ganha valor é a procura da informação. E isso foram ideia brilhante que teve a primeira empresa que tentou capitalizar isto foi a Google, não é? O Google Search, a capacidade de procurar algo, portanto, o valor passou do conteúdo, portanto, as empresas que ganhavam dinheiro vendendo acesso a conteúdos perderam o seu modelo de negócio, e o valor passou para a pesquisa dos conteúdos, para saber o que é que interessa, o que é que me interessa. Eu quero procurar certas coisas e quero que a pesquisa seja bem feita. E quero que quando eu procuro alguma coisa, a máquina saiba quem eu sou, porque é que eu estou a procurar aquilo, porque é que... E, portanto, eu quero... Porque a procura é um problema muito difícil, porque é muito contextual, depende da pessoa, depende do que é que eu estou a pensar quando estou à procura daquilo, qual é o sítio em que eu estou, o que é que eu geralmente procuro. E, portanto, a procura é um negócio extraordinário. E a Google teve uma ideia genial, que foi associar, para valorizar, para construir um negócio em torno de procura, que foi associar à procura publicidade, publicidade afinada para aquela procura. E, portanto, na Google, não sei, provavelmente algumas pessoas sabem disto, que cada vez que eu faço uma pesquisa, é corrido um pequeno leilão, em tempo real, em milissegundos, que vai decidir qual é a publicidade que aparece ao lado, em função da minha pesquisa, o que é que eu procurei, quem eu sou, minhas características como utilizador naquele momento. É um leilão que, com regras, as empresas que estão interessadas em pôr publicidade sobre certos assuntos pré-definiram regras, obviamente não é um leilão feito por pessoas, é um leilão corrido automaticamente no computador, com regras que foram pré-definidas por quem está a fazer. Mas foi uma ideia absolutamente brilhante, que permitiu monetizar e extrair valor das tecnologias de procura, mas que exigiram muito desenvolvimento tecnológico, nomeadamente em Artificial Intelligence e Machine Learning. A capacidade de aprender essas coisas, a capacidade de aprender características dos utilizadores, a capacidade de aprender o que é relevante mostrar a cada pessoa a seguir a cada pesquisa, em função de quem é a pessoa, exigiram um grande investimento em investigação nessa área. Investigação e desenvolvimento. E isso deu frutos que estão à vista de todos, não é? A Google é uma das empresas mais valiosas do mundo, não sei quanto. E logo a seguir, por essa altura, apareceram também as outras empresas que, para poder inovar... Queria dizer alguma coisa. Outras empresas cujo negócio também funciona à custa de... cujo o substrato tecnológico do negócio é inteligência artificial e machine learning. São as redes sociais, YouTube, todas essas empresas que vivem de prender a atenção das pessoas para vender a atenção. Até há um livro muito famoso que eu, quando tenho slides, costumo mostrar, que é o Attention Merchants, os mercadores da atenção. Tudo isso é feito à custa de inteligência artificial e de machine learning. E para isso levou essas empresas a investir maciçamente nessa área, quer em infraestruturas tecnológicas, todas os chamados data centers, que têm milhões ao total de servidores e de computadores, investir na utilização dos chamados GPUs, Graphical Processing Unit, também nesse contexto. Portanto, se não houvesse todo este modelo de negócio, nós olhamos, no slide que eu costumo mostrar, também as 10 empresas mais valiosas no mundo em 2000 e as 10 empresas mais valiosas no mundo em 2015, e há uma alteração total. As 10 empresas mais valiosas do mundo em 2015, para aí 8 são empresas que não vendem nada de material, vendem só... É a Google, é a Alphabet, é a Facebook, é a chinesa, que é a Baidu, não é? Antes, em 2000, eram empresas de petróleo, empresas farmacêuticas, etc. Portanto, houve uma alteração muito grande disto. E por trás disto, foi graças é uma palavra talvez mal escolhida, porque tem uma conotação de juízo positiva. Não? Foi devido a este investimento maciço que estas empresas muito poderosas, que tiveram um crescimento muito grande, fizeram em tecnologia, que permitiu desenvolver a machine learning durante as últimas 2 décadas. E, em particular, eles apostaram maciçamente em deep learning, que é, digamos, a tecnologia subjacente a tudo isto, inclusivamente os novos modelos de inteligência artificial generativa são todos baseados em deep learning. E produziram gerações de pessoas treinadas, e eles foram muito inteligentes na forma como montaram estas coisas, nomeadamente a criação de arquiteturas de software que são públicas, que qualquer pessoa pode usar, que se pode, por exemplo, todas as pessoas aqui estudantes dessas áreas, que sabem, que ouviram falar no PyTorch e no TensorFlow e nessas coisas que são grátis, a pessoa pode usar. Não são, portanto, o segredo não está em fechar, mas sim em abrir e por toda a gente usar aquelas ferramentas. E que permitiram um crescimento brutal. Portanto, eu acho que é preciso levar em conta, quando agora qual é a implicação disto, é que hoje em dia
quando olhamos para o ChatGPT e para estes modelos, é preciso pensar um bocadinho qual é o modelo de negócio, que eles não estão a fazer isto apenas por interesse científico, é porque há um modelo de negócio por trás. Porque tem algum interesse para fazer certas coisas. Obviamente, vemos imediatamente a Google está desesperadamente a sentir que talvez esteja a ficar ligeiramente para trás, provavelmente não está. A Microsoft investiu maciçamente neste assunto, não sei quanto é que já injetou, mas muitos bilhões de dólares no OpenAI. Portanto, toda a gente atrás deste assunto, porque obviamente isto tem muito valor comercial. E, portanto, não é só um aspecto, não é só uma questão tecnológica e científica, que também é, mas é preciso olhar para o substrato empresarial, qual é o modelo de negócio que está subjacente para perceber o que é que estão a fazer, Relativamente só ao comentário final, relativamente a uma questão do Bruno, que eu acho que também é importante salientar, que é o que é que significa não percebermos exatamente o que é que essas coisas fazem. Não é? Obviamente nós percebemos que são sistemas construídos, humanos que os construíram, sabem exatamente tudo que lá está dentro, ao detalhe, não é? Tal como nós podemos observar um ser qualquer, uma pequena bactéria, e sabemos exatamente todo o seu quais são os organelos, todas as partes que o constituem. Mas a interação entre eles é demasiado complicada para que, mesmo que percebamos todos os princípios essenciais, consigamos prever o que é que elas fazem. E, portanto, o perceber e estudar, nestes modelos muito complexos, já está, eu costumo dizer, está a aproximar-se de biologia, quase biologia, porque estes sistemas são tão complexos que não é possível, mesmo conhecendo exatamente qual é a engenharia que está por trás, prever o seu comportamento. Já tem quase um comportamento suficientemente complexo para terem que ser estudados. E a maior parte não, mas talvez a maior parte mesmo, hoje em dia, dos trabalhos que são publicados sobre estes modelos são trabalhos experimentais, em que se experimentou a scaling laws, é um trabalho experimental. Eu podia fazer aquele estudo com outra coisa qualquer, com outro substrato qualquer, com outra coisa qualquer. Portanto, é preciso olhar para estes modelos de uma forma quase biológica, quase mesmo psicológica, quase mesmo biologia comportamental, porque são demasiado complexos para serem analisados com o olhar de engenharia apenas. Por agora. Muito obrigado, Mário. Helena, tu tens trabalhado na área da linguística, portanto estes modelos também vieram trazer novidades à área da linguística. Vieram trazer muitas. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Ter um bordalo como pano de fundo para este painel é fantástico. Eu venho das áreas da linguística e nas áreas da linguística, mas aplicada à computacional. Eu não costumo falar muito da primeira pessoa, mas vou só fazer uma breve introdução para perceberem porque é que os seres híbridos que vêm das humanidades, ou das éticas, ou da sociologia, ou da antropologia, etc., são tão importantes nos dias de hoje, não é? E fui uma aluna de linguística no técnico. O técnico foi muito relutante, devo dizer, em receber uma linguista para fazer processamento de língua. Às vezes Chamava-se língua natural, mas aceitaram. Foi um doutoramento em cooperação. E foi um doutoramento que foi preciso um bocadinho a visão de que o fator humano tem de estar sempre equilibrado com a parte tecnológica. E esta tem sido a minha vida, ultimamente, desde que fiz o doutoramento, que é dois aspectos. Um é como é que nós transferimos todo este jargão tecnológico, toda esta gíria tecnológica, para o cidadão comum europeu que está a pagar impostos e que quer perceber o que é que se passa na Europa, primeiro, e segundo, como é que nós preservamos o fator humano em tudo isto. E, sendo presidente de uma organização europeia de tradução automática, eu trabalho com tradutores que são completamente aversos à tecnologia, que não querem sequer tocar numa ferramenta de apoio à tradução. Existem muitas, como devem calcular. Trabalho com indústria, como o Mário estava a dizer, que vê nisto um sistema de negócio muito lucrativo. Trabalho com o usuário, o utilizador final de um sistema como o Google, como qualquer um de nós, quando tem dúvidas de uma tradução, vai ao Google e procura uma tradução. E trabalho com os investigadores, como o Bruno, como o Mário ou como o Arlindo, que fazem os modelos. Como estão a ver, uma comunidade muito diversa. Como é que se encontra equilíbrio nessa comunidade? É difícil. Mas geralmente passa por transmitir e ser uma ponte de comunicação entre estes diferentes fatores. Tudo o que o Bruno disse vem de dados produzidos por humanos. E muitas vezes os tradutores não têm noção de que estão a dar dados para esses sistemas, primeiro. Segundo, não têm noção de que muitas vezes estão obrigados a direitos, esses sistemas são obrigados a direitos de autoria, de copyright, mas eu disse não vou discutir, tenho um auditório
muito especializado em direito, mas que há toda a propriedade intelectual que muitas vezes não está a ser considerada nestes modelos. O outro aspecto é que estes dados muitas vezes vêm do chamado scrolling, ou seja, a internet. Mesmo que um jornal como o Chicago Press não permita que haja scrolling das suas notícias, muitas vezes as notícias do Chicago Express estão nestes modelos, e o ser humano está em todos os passos destes modelos. Mas muitas vezes ou não há consciência, ou não há devida disseminação. Há muitos factos e há muitos mitos, como o vosso colóquio diz, é verdade, e não é sempre fácil discriminar entre eles e diferenciar entre o que é o facto e o que é o mito. Como se protege o ser humano em tudo isto? Estes modelos, eu não sou contra a tecnologia de forma nenhuma, só acho que ela deve ser bem usada. E usada para assistir o ser humano, seja ele quem for, em que país for, de que etnia for, de que raça, género, etc., a fazer o seu trabalho no dia a dia. E sobre isso há imensas discussões e há imensas preocupações da componente mais das humanidades, que é: vou ter trabalho daqui a uns tempos? Vou conseguir ser um profissional de tradução ou de outras áreas daqui a uns tempos? E se leram o Goldman Sachs, tradutor era uma das 300 profissões em risco, entre outras, não é? Mas, por outro lado, se leram estudos da BBC, vão perceber que há muito de criatividade, há muito de raciocínio, do que os linguistas chamam, com o jargão, metalinguagem, que é nós raciocinarmos sobre o que nós dizemos, sobre o que nós fazemos no nosso dia-a-dia, até sobre as nossas emoções, que estes sistemas não têm. E a semana passada assisti a uma entrevista que o Sam Altman, que é o presidente da OpenAI, deu no MIT, e também a uma entrevista para a BBC, creio eu, em que ele dizia que ou nós temos o peso dos parâmetros, como o Bruno estava a dizer, que não são mais do que milhões e milhões e milhões de números contabilizados num sistema muito complexo, ou nós teremos um fator muito disruptivo que vem do ser humano, chamado o Reinforcement Learning, que já está a ser usado. E essa ideia de que as falhas do sistema têm de ser muito bem analisadas para que seja um humano a validar este output, este texto final, porque é um texto final. Como é que nós sabemos que aquele texto final tem qualidade? Como é que nós conseguimos prever que aquele texto final vai ser mais benéfico do que prejudicial para o ser humano, não é? E há toda uma linha de trabalho nesta área de pessoas que acreditam na tecnologia, que veem essa tecnologia como um aspecto benéfico para a sociedade. Eu dei-me ao trabalho de ler as 144 páginas de nova regulamentação da União Europeia, e o que lá está é muito claro, é sempre não ser, há partes menos claras, mas não ser biased para o ser humano. Como é que nós conseguimos equilibrar ser lucrativo, porque também trabalho e coopero com uma indústria e percebo que é necessário ter métricas competitivas internacionalmente. Como é que se consegue dados de qualidade para que estes sistemas não criem o chamado bias, ou seja, tendências que são preconceituosas? E como é que nós introduzimos o humano em toda esta equação, sendo este humano tanto quem produz estes dados de base, como quem os recebe no final, como quem pode ter um impacto no feedback que dá a esses dados para melhorar estes sistemas. Portanto, esta tem sido a missão, e trabalhar com equipas multidisciplinares permite ter vários anos e permite ter flexibilidade para perceber que, se calhar, só um ponto de vista é demasiado pouco, porque nós, como seres humanos, somos seres holísticos, trabalhamos com linguagem, com imagem, com gestos, com tudo isto que estamos a fazer aqui hoje, e isto não se faz apenas com um GPT, isso faz-se com muito mais. E ainda não chegamos lá, essa é a minha mensagem. Muito obrigado, Helena. Eu talvez gostasse de aprofundar aqui, usamos aqui, temos aqui um bocadinho, para aprofundar um bocadinho algumas, e tentar tornar claras algumas questões que voltam imenso pouco. Talvez a primeira que eu colocasse era assim: estes modelos, quando geram texto, ou quando geram respostas, ou quando interagem, podem até parecer relativamente semelhantes a um ser humano, na maneira como elaboram as respostas. E isso levou muitas pessoas a projetarem
características de seres humanos nestes modelos. Até podemos argumentar que poderiam passar um teste de Turing em algumas condições, etc. No entanto, internamente estes modelos sabemos que eles são muito diferentes da maneira como está estruturado um cérebro humano e uma mente humana, não é? Se o Bruno ou o Mário talvez queiram esclarecer, porque acho que isto é uma questão importante, que às vezes vêm as discussões, mas isto vão querer dominar o planeta, ou vão não sei o quê. Não quer dizer que um dia não possa acontecer, mas com os modelos que estamos a falar agora, é muito diferente. Vocês possam dizer qualquer coisa sobre isto. Bom, se calhar começo com uma intervenção curta, que é, nós pensamos que é muito diferente, nós sabemos relativamente pouco sobre como é que funcionam os humanos. Portanto, a forma como linguagem é usada pelos seres humanos, bom, nós conhecemos alguns dos padrões do que é portanto, a linguagem que é produzida. Internamente, o que acontece nos nossos cérebros associado com a produção de linguagem, há teorias, há muita incerteza também. E sabemos mais ou menos como estes modelos funcionam, como o Mário estava a dizer, portanto, são construídos por humanos, são feitos de peças que nós conhecemos. O tipo de texto e o tipo de outputs que estes modelos produzem, nós também não sabemos tudo sobre onde estão os limites do que é realmente feito e produzido. Portanto, há muita coisa por descobrir ainda. Acho que é redutor dizer que estes sistemas só copiam o que já existe, que não geram nada de original. Não é verdade. Aliás, os outputs produzidos por estes sistemas são frases que não existiam de antes. Todos os dias nós, enfim, vemos resultados e coisas que estes sistemas geraram e aquilo não existia de antes. Portanto, de certa forma é original, de certa forma também não é, porque é uma construção probabilística, mistura de coisas que estes sistemas viram durante o treino. Um humano não é necessariamente assim. Também pode ser feito o argumento que um humano também, quer dizer, que toda a arte é derivativa, não é? Portanto, enfim, não há muita certeza aqui. Deixa eu colocar atrás a pergunta. Acrescentar só uma coisa. Eu acho que quando andamos para isto, há aqui um pequeno aspecto que escapa um bocadinho à intuição das pessoas, e inclusive as pessoas que trabalham no assunto, que é o volume de dados em que estes sistemas, o GPT-4, whatever, foram treinados. É que é mesmo um volume abissal e nós não temos minimamente intuição do que é que isso significa. Eu outro dia, há pouco tempo, tenho lido alguns artigos que chamam a atenção para isso e chamam a atenção para coisas do tipo. Se eu pedir uma coisa qualquer estranha, do tipo, o que é que diria o Flash Gordon se lhe pedissem para fazer um pudim abado de piscos? É claro que não há nada parecido com isto, nunca ninguém fez esta pergunta ao sistema. Mas o GPT leu milhares de coisas que falam de pudim abado de piscos, leu milhares de coisas que falam do Flash Gordon, leu milhares de coisas, de discussões esquisitas em redes sociais, no Reddit, aqui, naquela discussões parvas sobre tudo e mais alguma coisa. E quando tem um manancial enorme de frases estranhas sobre tudo e mais alguma coisa. E, portanto, neste espaço de dimensão muito alta, tecnologia técnica é difícil explicar isso, neste espaço de dimensão muito alta em que estas coisas funcionam, toda a interpolação é, de certa forma, extrapolação. Ou seja, as coisas são todas tão longe umas das outras e são tantas. Uma coisa que eu posso pensar que é, de facto, nova, de facto, não é assim tão nova como isso, porque há lá tudo e mais alguma coisa. E, portanto, há de estar qualquer coisa parecida, em bocados, não naquela frase completa, mas houve pedaços de frase que vêm de um sítio, outros pedaços que vêm de outro, e em conjunto fazem sentido. Agora, como é que era a pergunta? Semelhanças entre os humanos. Semelhanças entre os humanos. A diferença fundamental é que um humano, geralmente, quando vai dizer, nem sempre, não é? Mas quando vai dizer uma coisa, tem uma intenção na frase, e depois eu vou dizer isto, e depois pensa na frase. Acho que esse sistema faz isso de certa forma, mas é mais reativo, como o Ian LeCun sempre chama a atenção. É autorrecursivo, ou seja, a palavra seguinte depende. Umas palavras, como o Bruno disse, são geradas de forma aleatória. Há uma probabilidade para a palavra seguinte, ele depois escolhe uma de acordo com essa probabilidade. E o que vem a seguir depende, em absoluto, qual foi a palavra anterior. E nós não funcionamos totalmente assim. Não é? Eu, se me enganar a meio da frase, diz, não era isto que eu queria dizer. E volto atrás e emendo e faço. E o ChatGPT nunca faz isso de todo. Não é? Nunca diz, não era isto que eu queria dizer. O que eu queria dizer era isto. E emenda. Não quer dizer que não venha a poder fazer um outro sistema a seguir. Mas hoje em dia, com estes modelos, não faz. Uma das características destes sistemas, vocês já referiram, é que os sistemas não têm memória, por assim dizer. Ou seja, a única memória que eles têm é do contexto que lhes foi dado. Portanto, as palavras anteriores estão na geração, pode ser uma pergunta ou até pode ser um documento mais longo. E, portanto, é com base nesse contexto que eles geram as coisas.
as pessoas em princípio têm memória, não é? Têm memória de longo prazo, etc. Mas não é impossível vir a ligar estes sistemas com sistemas de memória. Por exemplo, se lembrem das interações e quando estão a interagir com o cliente, se lembrem das vezes anteriores que falaram com o cliente, etc. Estes desenvolvimentos alteram aqui um bocadinho isto, ou continuam a ser sistemas puramente estatísticos, se agora pensarmos que têm lá memórias de interações. Posso também dar uma resposta inicial. Lá está, a palavra memória, aliás, muita da terminologia que é usada em conjunto com estes temas, como que aparece ligada à psicologia, à cognição e ao que os humanos fazem. Memória é mais um exemplo. Memória pode querer dizer muitas coisas, mas, inclusive, hoje existem versões destes temas em que existe a capacidade de se fazer pesquisas sobre a internet e condicionar a geração de uma resposta, não só na descrição do problema, como também informação parecida que é encontrada na internet sobre esse problema em tempo de execução, ou seja, enquanto a resposta está a ser gerada. Portanto, estes temas hoje já têm a capacidade de consultar informação externa. Isso é uma forma de memória. Portanto, mas isso é um sistema que vai um bocadinho para além do ChatGPT, não é? É uma extensão mais ou menos natural àquilo que o ChatGPT faz. Portanto, o ChatGPT gera linguagem. Gera linguagem que os humanos utilizam, também pode gerar uma pseudolinguagem estilo a que se usa para programar computadores. O que implica que o ChatGPT consegue gerar os comandos para fazer uma pesquisa num computador, por exemplo. E, portanto, isto torna possível o ChatGPT como que, através de gerar linguagem, consultar uma coisa externa, que é uma base de dados num computador, para retirar informação que utiliza para condicionar a linguagem que é a resposta à pergunta. Mas aí já estamos a falar de um sistema que é um bocado mais complexo e mais imprevisível ainda do que o ChatGPT propriamente dito. Quer dizer, o ChatGPT, se eu fizer 2 vezes a mesma pergunta, ele não gera 2 vezes a mesma resposta porque é probabilístico. Mas poderia ser feito gerar 2 vezes a mesma resposta. Bastava eu fazer com que a geração probabilística partisse sempre do mesmo sítio. Nestes temas que o Bruno estava a falar, Helena, não achas que agora já estamos a entrar aqui num mundo um bocadinho diferente, onde estes temas já podem interagir com a internet, já podem mandar um mail, já podem fazer um telefonema? Já podem fazer muitas coisas, mas não tem o que os críticos da área da psicologia chamam thinking out of the box, ou seja, as instruções são dadas pelo humano. Há APIs feitas por humanos que já permitem, ou seja, há interfaces feitas por humanos que permitem comunicar. A interface é feita pelo humano. As questões já lá estão de base são do humano. O pensamento é humano de raiz. Mas suponho que a O indicação... pensamento estratégico Sim. de ChatGPT ou GPT-4 ou aproximar-se deste pensamento estratégico, neste momento, até o próprio presidente, o Sam Altman, diz que não há. Certo? Não há pensamento estratégico deste sistema. Ele não tem uma estratégia de visão a longo prazo. Por exemplo, se eu tiver uma empresa, eu quero que a minha visão a longo prazo seja o quarto 1 vou fazer isto, o quarto 2 vou fazer aquilo, etc. Segundo os psicólogos e neurocientistas, não há este pensamento estratégico, não há um pensamento fora da caixa, no sentido de o próximo Fernando Pessoa vir de um sistema estilo GPT-4, porque o Fernando Pessoa teve de pensar muito bem em como construir todos os heterónimos, só estou a dar um exemplo, ou não há também o que eles chamam de decision making. A decisão que é feita é tomada naquele momento. E é em função da reação de um utilizador. Não é? Portanto, estas 3 grandes coisas são o que fazem dos seres humanos sociais em interação com outros. Mas aí estás a pôr fasquia muito alta, não é? O Fernando Pessoa ou Einstein também é uma Sim, fasquia estou a pôr bastante fasquia bem alta, não é? alta, Portanto, é uma sim. fasquia... Mas imagina, por exemplo, aqui neste ambiente que se dava a um sistema destes, com alguma capacidade de aceder a registro e não sei o quê, e se dava a instrução, olha, tem aqui este cliente está muito preocupado com o seu divórcio e com a divisão dos bens e tal, por favor, vá aqui interagindo, informando, dando sugestões, etc. Achas que isto é uma coisa que seria, ou acho, já vai a falar como estou a acham que é uma coisa que será possível num futuro não muito distante ter sistemas deste tipo, que com alguma razoabilidade possam fazer uma interação de longo prazo com um cliente, por exemplo, da área jurídica, e sugerir o que é que devem fazer, acham que isto está dentro dos limites do possível ou não? Eu acho que sim. Acho que está Eu diria que está dentro dos limites do que é possível no presente. agora. Agora, onde estão as limitações é fazer isso com garantias.
com garantias de qualidade, não é? Isso é uma questão interessante, porque estes sistemas safam-se bem muitas vezes, mas não sabem quando é que se safam bem, não é? É muito difícil extrair deles uma Isso é uma área de investigação? estimação de confiança. É um não é? problema muito atual. Mas consegue-se resolver ou não? Há de conseguir. Há indícios que esse é possível. O problema de saber quando os modelos sabem, ou ter, portanto, ter estes modelos calibrados. Portanto, as probabilidades que estes modelos produzem quando dizem que uma coisa está certa, serem fidedignas. Acredito que seja possível resolver. Depende muito do que é que se entende por saber, não é? Uma Sim, vamos porque- esquecer a parte metafísica. Não, mas Só dizer se ele tem confiança. Tem muita Não é coisa muito nesta filosófico. resposta ou tem pouca, não é? Não é muito filosófico, porque a calibração das probabilidades, ele pode estar muito confiante e ter as probabilidades todas calibradas, e do ponto de vista do modelo de linguagem, está certíssimo e uma excelente frase, mas a ligação depois à realidade pode estar errada. São dois aspectos Isso não está bem calibrado. Isso seria o caso onde não está bem Não, calibrado. o modelo de linguagem está, mas a ligação à realidade não está. São coisas separadas. O problema de calibrar modelos de linguagem é porque a linguagem é muito variada. Existem N formas de dizer as mesmas coisas, umas se calhar mais prováveis que outras, não é? E quando tentamos ter probabilidades sobre factos a partir de probabilidades sobre frases, há estes problemas, não é? Portanto, aí é que está a dificuldade em ter modelos destes que são muito confiantes e certos de quando sabem as coisas. Só dizer por exemplo, a área de apoio ao cliente está a usar internacionalmente o GPT-4. Está a usar. Diariamente está a usar. Sim, acho que vamos ouvir isso no painel. Pronto, está a usar intensamente o GPT-4. E para conteúdo que é bastante repetitivo, que já há questões problemáticas resolvidas à partida, e para conteúdo que o próprio humano acha que é extremamente repetitivo, o GPT-4 está a ser usado com muito sucesso e integrado em imensas plataformas para apoio ao cliente. E com muito sucesso. O que é que, para já, os estudos indicam? Estão a faltar dois aspectos. Quando foge às perguntas que habitualmente o sistema está habituado a ter, ou seja, quando eu tenho um novo contexto, o que eles chamam situated context, ou seja, quando eu tenho uma questão que foge completamente do que eu estou habituado a ver, como é que eu respondo? E a outra questão é a empatia e saber que se está a falar com o sistema, porque nem todas as indústrias estão a colocar estas plataformas a dizer abertamente isto é ChatGPT ou GPT-4, não é? E não saber que se está a falar com o humano, por vezes faz com que o humano tenha certas interações que são muito mais normais num discurso espontâneo e informal do que propriamente com uma máquina ou um sistema, ou seja, o que for. Mas está a ser usado com muito sucesso. Essa é a questão da transparência e das pessoas serem claramente informadas quando é que estão a falar com uma pessoa ou com uma máquina. Não é? Por acaso tinha um amigo que vive nos Estados Unidos, quando atendia uma pessoa, desligava e dizia que queria falar com a máquina, mas era uma pessoa bastante especial. Mas, de qualquer maneira, não temos que... Portanto, como a vossa resposta foi mais positiva do que eu estava à espera, porque eu pensei que vocês fizessem umas reservas, e que vai demorar tempo até termos estes sistemas que conseguem ter este tipo de memória e interface ao longo do tempo, embora eu também concordo com vocês. Mas, especialmente num contexto específico. Controlado, não é? Num Se for num contexto legal, por exemplo, se um modelo todo treinado em contexto legal, não vai começar a falar de outro assunto qualquer, não vai, o tal sistema autorregressivo, de repente se desviar, não vai começar a falar mais de futebol. controlado do que, aliás, mais controlado do que agora se usa o ChatGPT, não podemos perguntar sobre qualquer coisa. Não é? Pronto. A outra questão que se levantou aqui, bom, por causa das questões que ainda estavam aqui, que eram importantes, acho que a questão das características emergentes é fascinante, não é? Porque há de facto coisas que às vezes os sistemas, por exemplo, falam em Indo, mas nunca foram treinados em Indo, enfim, há uma coisa que têm de ter ouvido de Indo, senão não falavam mesmo, mas há algumas características emergentes interessantes. Mas eu talvez focasse, embora isto se calhar é mais para o painel legal, na questão da propriedade intelectual. Qual é a vossa opinião? A Helena referiu isto aqui, mas qual é a vossa opinião? Portanto, se estes sistemas foram treinados, é como se lessem os livros, não é? E os jornais. Mas depois não geram texto igual, inspiram-se nos livros e nos jornais para gerar texto. Tal como fazemos nós, não é? É mais ou menos o mesmo que fazemos. Há aqui uma violação de propriedade intelectual, de direitos de autor, de copyright, ou não? Eu sei que isto não é o tema do painel, mas acho que é importante vocês do lado tecnológico. Posso começar com uma coisa breve. Classicamente, se eu estivesse há 5 anos atrás, a olhar para estes sistemas de inteligência artificial generativa, uma coisa que se faz classicamente é se eu gerar uma imagem,
eu a seguir mostro a imagem mais parecida com aquela que há no training E set. mostro que não é muito parecida, E se mostro aquilo for bem, bom. não, ok, está vagamente parecida, mas é suficientemente diferente para considerar que não é a mesma. Hoje em dia não se faz isso. Quando eu faço isto, mesmo com os modelos que geram imagens, não é prática habitual nas publicações de investigação, mesmo quando se mostra aquilo a funcionar, dizer, está aqui uma imagem nova e a mais parecida que havia no conjunto de treino é esta. E como vê é muito diferente. Hoje em dia não se faz isso porque as imagens são suficientemente compostas de várias coisas para ser difícil fazer isso. Mas há exemplos, há pouco tempo vimos exemplos, de pessoas que pediram imagens de salas, para fazer decoração, que é uma sala assim, com uma estante e não sei o quê, aquilo gera uma imagem muito bonita. Depois a pessoa foi à procura no conjunto de treino de imagens parecidas e havia imagens quase exatamente iguais, com um sofá de uma cor diferente. Por exemplo. E, portanto, este estudo, obviamente, é muito difícil fazer isto, nomeadamente no ChatGPT, porque a quantidade de texto que o sistema bebeu para ser treinado é astronómica. Portanto, não é possível sequer ir procurar se há alguma coisa parecida com aquilo. Mas há casos caricatos. Há um caso caricato que eu conheço pessoalmente, um colega do técnico, que estava a procurar, uma das aplicações clássicas do ChatGPT, destas ferramentas, é pedir pedaços de código de computador, e eu estava a usar várias ferramentas para fazer isso, mas podemos imaginar que foi o ChatGPT. Quero aqui um pequeno programa para fazer uma coisa qualquer, da área de trabalho dele, obviamente, em que ele estava a trabalhar. E apareceu-lhe um pedaço de programa que tinha nos comentários, porque programas, para quem nunca programou, quer saber, é comum pôr-se comentário. Há um caractere que diz, bem, seguir é um comentário, não faz parte do programa. E tinha um comentário que era dele, que ele sabia que tinha ele escrito. Portanto, ele viu recuperar no ChatGPT ou no Copilot um pedaço de código que ele tinha publicado, estava público, e que ele sabia que era dele. E, portanto, aquilo deu a volta e voltou a ele, mas isto fui eu que fiz. E, portanto, é um exemplo de flagrante que houve aí eu não sei qual é o modelo de propriedade intelectual que está subjacente à partida, depende, não é? Há muitos modelos, mas acho que é uma preocupação, Mas eu acho que é uma preocupação maior, e depois, se quiseres, voltamos ao assunto, é a invenção de factos de alucinações. As alucinações. Mas as alucinações podem também ser um bocado controladas através deste recurso a coisas factuais, não é? Quer dizer, o recurso à internet, por exemplo, ou uma base de dados, resolve 2 problemas de uma vez. Aliás, 3. Resolve a atualidade, não é? Resolve a factualidade, porque ele pode assistir a factos, e resolve, enfim, as alucinações que está relacionado. Portanto, evita as alucinações. Portanto, o Bruno ia dizer uma coisa mas copyright. A gente também vai terminar nos minutos, mas, portanto, vocês estão de acordo ou não com a seguinte afirmação? Um LLM, um ChatGPT, tal como é usado hoje, não é apenas uma parte de sistemas mais complexos que podemos vir a ter num futuro não muito distante e que levantam problemas diferentes e mais profundos, ou pelo menos diferentes. Estão de acordo com isso? Então, estamos a ver o princípio de uma... Muito de acordo com isso, sim. Estás? Muito de acordo com isso. Sobretudo porque nós não sabemos o que esses sistemas têm neste momento e o que é alavancar sobre algo que a gente não sabe a origem. Quando se controla a origem, quando se sabe o que lá está dentro, é importante. Se nós vamos alavancar sobre algo que não conhecemos na totalidade, nós estamos a ir por um mundo um pouco mais opaco. Mas estás a argumentar que não devíamos ir por aí? Eu estou a dizer que devemos sempre experimentar, mas falta clareza, transparência e falta regular aspectos que não estão nada regulados. Por exemplo, dando casos específicos, um tradutor, de acordo com a Barn Convention, é autor de um texto literário, de uma tradução de um texto literário, porque é considerado transcriação artística. E muito do que se sabe hoje em dia é que estas traduções fazem parte de muitos modelos, porque há uma grande questão se o literário também já é conseguido na tradução, e o que se percebe é que muitos destes textos estão incluídos nestes modelos, à partida, sem haver uma explicitação óbvia de que estes modelos estão a usar textos de autoria e sem sequer haver uma informação sobre se houve consentimento para usar essa informação. Portanto, eu acho que primeiro temos de olhar para a origem. Não quero nada parar a origem, eu acho que estamos num momento muito disruptivo e os cidadãos poderem usar esta tecnologia, eu acho que vai trazer imensas vantagens. Eu uso para edição de inglês, por exemplo, e é extremamente útil. Não há Grammarly que consiga fazer o que o GPT-4 faz. Não é possível. Mas acho que há passos que temos de dar para conhecer melhor a realidade que existe hoje em dia
antes de a expandirmos sem qualquer controle. Mas o contra-argumento é que essas traduções foram feitas para ser lidas por pessoas e há muitas pessoas que podem ler essas traduções e também usar essas ideias ou esses blocos de texto, etc. E isso não violaria. Portanto, neste caso só viola porque é uma máquina, porque não é uma pessoa, é isso? Viola-se usar na íntegra. Por exemplo, em Espanha, o Mas sistema na íntegra- legal espanhol não permite que seja usado na íntegra, tal como o português, só pode ser partes, não é? Para contornar a Mas usado na permissão, íntegra geralmente não acontece, porque aquilo é a probabilístico. gente não sabe. A questão é essa. A gente não Mas em sabe. princípio não é? Porque é Em princípio. probabilístico, não é? Portanto, se não pensa- for usado na íntegra, se houver umas palavras diferentes, já não há problema, é isso? Não pode ser usado na íntegra nunca sem o consentimento. Ok, estamos de acordo, estamos de acordo. Mas se usar o espírito, O espírito. Eu não sei o que é usar o espírito, mas se for o espírito. usar uma for- metáfora que o tradutor usou, usar uma... E contrata um advogado para decidir. É melhor, é melhor. Temos aqui muitos no Bom, auditório. nós estamos... nós começámos um bocadinho atrasado, mas estamos basicamente a acabar. Pergunto se querem fazer, depois desta interessante discussão, se querem fazer algum last comment, um último comentário. Talvez deixar só aqui é preciso ter consciência que estes sistemas, uma das coisas que estávamos a falar há bocadinho, era estes sistemas não têm, como a Helena estava a dizer, não têm esta capacidade de criatividade no sentido em que não pensam no que vão dizer. Eu voltei à mesma coisa, eles não pensam no que vão dizer e depois dizem. Eles simplesmente vão dizendo. Às vezes as pessoas fazem isso também, não é? Mas se calhar nós também funcionamos Sim. assim. Mas, nomeadamente, numa interface, eu penso num diálogo entre duas pessoas. Se eu estiver a dialogar com uma pessoa, eu nas pausas, se houver uma pausa, eu estou a pensar no que é que vou dizer. Se ele me disser não sei o quê, eu respondo assim. Intenção. O ChatGPT não está a pensar em nada, não é? Ou está a gerar ou está parado, não está a pensar em nada. Nem, agora, neste momento, o ChatGPT que eu tenho aqui aberto no meu computador não está a pensar o que é que me vai dizer daqui a bocado. Não está a fazer nada, não tem agência. E, além disso, não há um ChatGPT. Cada um de nós interage com uma instância que é totalmente separada das outras. Portanto, não existe uma IA que está a tentar, conhece todas as pessoas. Não, isso não existe, não é? Por enquanto. Por enquanto. Mas é complicado. É tecnologicamente complicado fazer uma dessas. Retreinar é complicado, mas pensares que isso é guardado em bases de dados de transcrição é mais... Claro. Estou só a dizer agora. Agora. Essa, aliás, eu acho que é um dos desafios. Bom, é muito difícil de fazer previsões, não é? Há capacidades emergentes, portanto, por definição, são coisas que não conseguimos prever. Mas também existem leis de escala, e existem coisas que é mais fácil prever. E eu acho que uma das coisas mais necessárias, que eu penso que será uma evolução natural dos sistemas como os temos hoje, é a personalização e a personalização extrema. Portanto, o ChatGPT é treinado para portanto, seguir instruções como humanos, mas como humanos assim de uma forma, quer dizer, nem muito genérica, como os humanos que foram contratados por estas empresas, e o ideal seria que eles seguissem instruções como eu. E eu acho que isso é o próximo passo. As pessoas vão se apaixonar pelas próximas versões do ChatGPT. Provavelmente. Nós estamos a trabalhar num projeto no Centro de Responsible AI, que é o projeto PNR, coordenado pela Babel, e a ideia é fazer tradução cultural aware, ou seja, tradução que não seja a visão ocidental, que seja a visão de um país específico, de uma cultura específica, até de uma etnia específica. E temos estado a trabalhar muito com o chamado Prompting Engineering com o GPT-4. E a ideia é poder perceber, o Prompting Engineering não é mais do que estruturar perguntas e a melhor forma de estruturar essas perguntas para obter respostas que sejam mais adequadas possíveis ao contexto. E o que nós vemos no uso constante do GPT-4 é que a cultura impregnada nestes modelos é ocidental. Nós tentamos adaptar com as prompts ou com estas perguntas que fazemos para, por exemplo, adaptar o apoio ao cliente para chinês ou para coreano ou para japonês, e não há adaptações nesse sentido. Portanto, ainda há um longo trabalho a fazer. E o meu sonho seria que o GPT-4 avançasse, mas avançasse aliado aos Social Development Goals das Nações Unidas, alinhado com o que é a regulamentação da União Europeia, que houvesse um esforço, e é mesmo um sonho, que houvesse um esforço internacional de harmonizar algo que pode afetar muito os seres humanos, e nós ainda nem conseguimos antecipar todas as formas em como esta tecnologia tão aliciante pode ser tão desafiadora para o ser humano.
Este é o meu sonho. Muito obrigado, Helena. Portanto, eu, abusando aqui um bocadinho da minha posição de moderador, mas do que, portanto, em primeiro lugar, acho que estamos todos de acordo em que estes modelos de linguagem não são o fim de um processo, mas realmente mais o princípio de uma nova fase da maneira como interagimos com os computadores. Que o facto dos modelos de linguagem perceberem, enfim, mais ou menos, com mais ou menos reservas, essencialmente perceberem o que nós queremos dizer e também conseguirem traduzir outros inputs para a nossa linguagem é uma capacidade significativa. E quando, à medida que eles forem começando a ser usados para interagir com outros sistemas, com bases de dados, com sistemas simbólicos, etc., vamos ver comportamentos ainda bastante mais ricos e mais valor económico para as empresas do que existe agora. Pois é verdade, agora, a parte de ajudar-nos a completar os textos e aldrabar nos trabalhos de casa, aqui dá um brinquedo por enquanto, não é? Mas provavelmente vai se tornar menos um brinquedo à medida que for integrado em plataformas mais utilizadas. Muito obrigado.